importância que tem de entender cada parte da pele, ela vem para poder dar pra gente um norte de como que a gente vai fazer o curativo, qual o tipo de cobertura que eu vou utilizar, se a dor que a paciente está sentindo, ela é referente à parte da cicatrização da pele ou se é referente a alguma inflamação. Aqui a gente já tem um modelo que vai ajudar a gente a entender esse processo aí relacionado então à cicatrização e às partes da pele. A gente já sabe, você já participou dessa aula aqui nas aulas anteriores, nos módulos anteriores. Se você não lembra, você volta lá agora e assiste novamente, tá bom? E aqui a gente vê que a gente tem 3 partes distintas. A literatura hoje traz pra gente as 2 divisões da pele, que é a epiderme e a derme, e tem a tela subcutânea. Em algumas literaturas, né, as mais antigas, elas trazem que a gente tem o tecido subcutâneo. Então agora o tecido subcutâneo mudou para a tela subcutânea, tá bom? E aqui a gente tem todo um processo que faz parte das glândulas, né, que vão formar a tela subcutânea. A gente tem a parte da derme, a gente tem a parte da epiderme. Tem até os pelos, tem as partes bem definidas aqui relacionado aos estratos, né, o estrato córneo, estrato estratificado, tudo que a gente já estudou em relação às camadas da pele e também aos anexos. Então a gente pode perceber, gente, que a gente tem vários vasos sanguíneos, artérias, veias, a gente tem os nervos, aonde vão se situar ali as terminações nervosas. E já que a gente tem uma ligação da pele, que é um órgão, o maior órgão do corpo humano, e que ele é relacionado ao processo ali de sensibilidade, de sentir mesmo a dor, o calor, o frio, o tato, a pressão, né, que são os receptores e também os anexos da derme. Quando as células elas estão se regenerando, parte desses anexos também vão ser regenerados. É por isso que quando a gente vai avaliar uma alteração de pele, a gente também tem que observar se naquela pele a gente tem ausência de pelos. Porque se a gente tem ausência de pelos, quer dizer que aquela alteração ela está muito abaixo do que somente da epiderme. Por exemplo, um melasma, por exemplo ali uma dermatite ocre, alguma alteração que vai me referenciar que tem alguma coisa anormal naquela pele. E essa anormalidade, ela vai ser também reconhecida pela epiderme. É como se fosse assim, aqui tudo dentro já está totalmente comprometido. Então, eu vou agora avisar para o meu receptor aqui na epiderme que aqui embaixo não tá bom. É o que acontece, por exemplo, gente, nas lesões por pressão. A lesão por pressão, a gente vai tendo aqui uma pressão aumentada aqui em cima, e isso vai referenciando também essa pressão, causando, né, um problema maior aqui nesses receptores. Então as camadas da pele que a gente tem, elas vão sofrendo essa pressão. Imagina só, a gente tem a pressão de baixo para cima, que é do peso do corpo do paciente, a gente tem dos ossos, dos músculos, do colchão do paciente deitado, né, que é a principal causa da lesão por pressão, que é a falta de mudança de decúbito, e a gente também tem a pressão aqui de fora, então a pressão que o corpo do paciente está fazendo em cima e que internamente está fazendo para fora. Então a gente tem 2 pressões. E aí acaba que quanto mais parado esse paciente fica, mais comprometida essas áreas aqui, elas vão ficando. Então evidenciando para a gente uma falta de suporte de oxigênio. Por quê? Porque aqui a gente vai acabar tendo uma alteração em relação ali à circulação sanguínea, principalmente, né? Ou também nós podemos verificar a ausência de pelos. A ausência de pelos naquela área onde tem pressão, isso quer dizer que a gente está pressionando quem? Os folículos pilosos. Se a gente está pressionando os folículos pilosos, como é que o pelo vai crescer? Como que ele vai ter ali um suporte maior para poder fazer a sua regeneração? O que acontece também, às vezes, em algumas dermatites, em algumas alterações de pele, que a gente vai perceber a ausência de pelos naquele local. Então, gente, a avaliação da pele como um todo, a gente precisa imaginar
que como a pele é o maior órgão do corpo humano, a gente tem que imaginar isso aqui sendo de forma geral. Então eu tenho tudo isso aqui dentro da minha camada de pele, seja na cabeça, no rosto, nos membros, no tórax, no abdômen, nas pernas, no pé, enfim, aonde eu tenho pele, eu vou lembrar dessa sequência. Então, mais uma vez, se você não assistiu a aula, você entra lá, tá? Tá nas primeiras aulas lá do curso técnico, aqui do curso técnico de técnicas, curso técnico não, né, gente? Técnicas básicas de curativos. E aí, você vai perceber que quando a gente tem um olhar, quando eu olho para a pele daquela pessoa, eu falo assim, nossa, olha só, eu não tenho pelos naquela área. Bom, se eu não tenho pelo, então o que pode estar acontecendo? Essa área tem pressão? Não, essa área não tem pressão. Essa área aqui está livre, por exemplo, lá na perna. Vamos colocar no terço distal da perna. E aí, no terço distal da perna, para o sangue poder chegar na pele, eu tenho que ter o quê? Artérias e veias. Esse paciente, ele tem comprometimento venoso? Ele tem comprometimento arterial? Ah, então espera. Então pode ser uma úlcera venosa. Ah, então deixa eu ver as características da úlcera venosa. Como que são as bordas da ferida que está me apresentando? Qual que é o exudato? Como que é a dor? Tá? Qual que é a característica do leito dessa ferida? Ah, não, então aqui tem sangramento e tem necrose. Ah, então eu tô achando que isso daqui é uma úlcera arterial. Então você vai encaminhar já para a equipe multiprofissional, para o médico que acompanha com você, ali uma avaliação daquela úlcera para te dar o diagnóstico, mas você já fez o pensamento clínico, você já desenvolveu esse senso crítico de estar avaliando. Que o paciente veio para você foi avaliar primeiro. E aí, a partir desse momento, você já começa a desenvolver esse pensamento clínico. Aí o paciente volta depois para fazer o curativo. Ele pode voltar com ou sem prescrição, né? Se você for enfermeiro, você tem totalmente autonomia de fazer, né, e prescrever o cuidado e os curativos que vão ser traçados para esse paciente. Se você for técnico de enfermagem, você vai seguir a prescrição do enfermeiro. Mas o ideal é que você tenha noção do que você está fazendo, tá? No curso também tem lá os aspectos éticos. Então, até onde você pode ir? Até onde eu posso ir na realização ali do curativo, na avaliação de uma ferida? Isso também é importante você ter em mente, tá bom? E lá no curso tem tudo isso separadinho para você, né? Em caso de dúvidas também a gente tem as mentorias. E aí, gente, o paciente volta com o diagnóstico de úlcera venosa. E aí, nessa úlcera venosa, você vai lembrar, se você não sabe, você vai estudar, porque lá também tem um módulo de úlceras, né, das características das úlceras mais prevalentes que a gente tem. E a úlcera venosa, ela é muito prevalente nos pacientes que têm fatores de risco, né, tabagismo, que tem ali as varizes, que tem outros problemas relacionados às veias, né, à circulação. Então, você como enfermeiro, já vai fazer o ITB, já vai avaliar o Doppler, já vai avaliar ali, né, a condição vascular do seu paciente, os sinais vitais. E se o paciente tiver condições, você vai colocar o quê? A bota diurna. Pra quê, Michele? Por que eu coloco bota diurna no paciente de úlcera venosa? Entra lá no curso que você vai saber mais. E aí, a gente tem que lembrar novamente desse aspecto aqui da pele. A gente tem que lembrar que tem tudo isso aqui e uma camada bem fininha, que é a pele, gente. Aqui tá grande pra gente poder entender. Mas isso aqui é muito fino. É justamente a nossa pele somente. E aí eu tenho que entender que entre esse espaço aqui eu não posso ter excesso de líquido. Se eu tiver excesso de líquido aqui, como que essa glândula sudorípara, ela vai liberar suor, ela vai fazer o controle da temperatura do meu corpo? Como que o folículo piloso, ele vai se regenerar para nascer pelos novamente? Como que as veias e artérias, elas vão estar funcionando bem se ela está no meio todo aquoso? E aí você explica para o seu paciente, né? Tudo isso que eu falo aqui com vocês, gente, eu dou uma aula para o meu paciente. Olha, a gente vai usar isso aqui por causa disso e disso. Isso faz todo o diferencial para ele, porque ele começa a confiar em você. Ele fala assim, nossa, essa profissional, ela sabe, esse profissional aqui, ele me explicou direitinho o que eu tenho que fazer.
e aí o paciente ele entra no tratamento, ou seja, ele adere, e a adesão do paciente ao tratamento é o que mais importa. Então aqui, gente, eu quis mostrar para vocês a importância de uma viajada aí, né, em todas as, pelo menos assim, nos 20% dos tipos de lesões que a gente pode apresentar. Claro que tem muito mais sobre esses tipos de feridas, mas eu quis apresentar para vocês a importância de saber a anatomia e também a fisiologia da pele, que está lá no primeiro módulo do curso Técnicas Básicas de Curativos. Se você ainda não acessou, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui nos comentários, e você pode acessar para que você tenha muito mais domínio sobre o tratamento de feridas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.